começar aqui nas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte. A Cristiniana de Juazeiro mandou o seguinte, pastor Rogério, tem uma pergunta. Quando o seu melhor amigo se torna seu inimigo, o que fazer? Obrigado e quero participar do sorteio. Isso é tema de filme, novela, seriado, quando um amigo realmente vira o seu principal inimigo. A Bíblia diz que nós devemos estar orando pelos nossos inimigos, né? Que nós temos que estar abençoando os nossos inimigos. E eu creio que essa deve ser a sua postura. Se essa pessoa, que é o seu amigo, mudou o seu comportamento, a sua forma de tratar você, não necessariamente você precisa mudar. Você tem que continuar amando, continuar expressando a vida de Cristo na sua vida e permitindo que aí sim o Senhor trate com a vida dele. E a Bíblia diz que brasas vivas são colocadas sobre a cabeça da pessoa quando você a ama e você tem a atitude como Cristo teria, né? De amar indistintamente. Então, na realidade, essa tem que ser a sua postura e você continuar agindo dessa forma. Inclusive, eu queria que colocasse meu nome também para o sorteio. Eu amo muito esse programa, esse pessoal. Queria que meu nome também... Brincadeira. Muito bom. Você falou da resposta que você deu para... Qual é o nome da telespectadora? Da Cristiniana. Cristiniana. Talvez o amigo dela ainda não descobriu a identidade de amigo, né? E trocou pela identidade de inimigo, né? É verdade. É importante. É verdade. Tem mais perguntas, Maurício? Tem sim, bebi uma aguinha só rapidinho aqui. Vamos lá. A Michele de Belo Horizonte coloca assim: eu tenho depressão há 10 anos, tomo medicamento, já fiz terapia e nunca tive uma resposta positiva. Percebi que tenho alguns elos de maldição. Sou filha de mãe solteira, tenho traumas infantis. Qual caminho devo tomar? Deixa eu só pegar um gancho aqui, pastor, você vai responder. Tem muita gente assistindo nosso programa, acompanhando desde o início do Clínica da Alma, a gente já está indo para a terceira semana, quase um mês já, né, de programa. Fechamos essa terceira semana. Terceira semana, vamos para já quase um mês de Clínica da Alma, e aí a gente tem retratado aqui muitos assuntos. Cura, perdão, dependência emocional, qual foi uma... Tem muita identidade. Crise de identidade. Agora, né? E aí o pessoal tem muita gente Perdas. se identificando, tem muita gente se identificando com o que está acontecendo, não fica no anonimato. Se você está descobrindo algumas coisas no seu coração, você viu que tem algumas coisas que você precisa tratar, você entendeu o porquê de algumas coisas, acho que essa é a palavra certa, você entendeu o porquê, entra em contato com o Ministério Clínica da Alma. Não fica aí atrás do seu televisor, isolado não. Se foi desvendado, a verdade vai te libertar agora. clinicadaalma@redesuper.com.br é o e-mail e vai passar os contatos, inclusive, do telefone da Clínica da Alma, que o pastor Rogério pode te ajudar. Maurício, vale reforçar que é independente de igreja, né? Não interessa se você tem uma igreja, se você está numa igreja, se você é crente ou se não é. O Clínica da Alma atende qualquer pessoa, né? Você pode procurar, é um atendimento voluntário na Igreja Batista da Lagoinha. E a intenção como o Maurício colocou muito bem, é fazer você reconhecer, entender quem você é para Deus, que é o mais importante de tudo. Tudo isso que está sendo feito aqui, essas 3 horas de programa, que é o de tudo um pouco, é exatamente para que você entenda quem você é para Deus e quem Deus é para você. E o legal, né, pastor Rogério, é você deixar a pessoa forte para trabalhar no ministério que ela exerce mesmo, né? Ou seja, lá no pastorado, tem um pastor, às vezes, lá de outro ministério, está passando, você deixa ele forte, ele continua seguindo o ministério. Não é trazer para cá, não, né? E, na realidade, isso foi muito importante você ter falado isso, porque hoje, praticamente todas as pessoas, exceto o pastor Guerra, que trabalham conosco, todos passaram pela Clínica da Alma, se apaixonaram pelo ministério e entenderam que depois de um processo de tratamento eu posso servir também, eu posso ajudar os demais? Pode. Então nós temos o treinamento, damos o treinamento, como o caso daqui da nossa amada Jaqueline, que tive o privilégio de ministrar na sua vida e hoje é uma pessoa que tem nos ajudado de várias formas, né? Então essa é a realidade. Vamos lá, pergunta, vou fazer de novo aqui. A Michelle falou que tem 10 anos que toma medicamento, que tem uma depressão, nunca tem uma resposta positiva, fez diversas terapias e ela percebeu que tem alguns elos de maldição. Ela disse que é filha de mãe solteira, tem traumas infantis e qual caminho então que ela deve tomar e agradece. Até em cima do que ela falou, pastor, eu acho importante a gente reforçar aqui, até que ponto a pessoa deve olhar o passado como algum sinal daquilo que ela está passando hoje. Por exemplo, eu tenho um elo de maldição. A pessoa acredita tanto naquilo que talvez ela projeta isso no presente. Qual que é o equilíbrio nisso? Talvez até ela falou sobre isso, ter sido filha de mãe solteira, talvez até porque a gente conversou aqui, né? Sim. Pode ser. Agora, na realidade, o que nós temos que entender, o passado, ele faz parte da nossa vida.
Mas eu sempre ensino, e nós ensinamos lá na clínica, que o passado ele não pode determinar o meu futuro. Ou seja, o passado influencia? Claro que influencia. Agora, ele não pode determinar o meu futuro. Ou seja, no momento que eu conheço o Senhor Jesus, entendo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a extensão desse sacrifício, me aproprio desse sacrifício na minha vida, então, ou seja, quer sejam maldições, quer seja falta de perdão, quer seja rejeições, tudo isso, ou seja, fica ali na cruz do Calvário, eu me aproprio desse sangue que me lava, me limpa e me restaura. Ou seja, eu volto a ser aquela imagem e semelhança que o Senhor criou, ou seja, todos nós somos criados em imagem e semelhança, para que sejamos então instrumentos preciosos nas mãos do Senhor e a ponto de podermos ajudar outros que estão vivendo muitas vezes dentro dessa cegueira, não é? e podem romper. E especificamente sobre a sua vida, minha irmã, eu quero nos colocar à tua disposição lá no Ministério. Você pode ligar para lá. Se você é aqui de Belo Horizonte, vá direto lá no nosso endereço, na Manuel Macedo, 1324. Estamos atendendo lá a partir de 13h30 até as 19h30, 20 horas, é o nosso horário. Por enquanto, né, estamos ainda nos ajustando às demandas que estamos tendo. Nós estamos lá à disposição para ajudar você e te orientar. Se você é daqui, vá diretamente lá e aí a gente vai poder ministrar na sua vida. Eu tenho plena convicção, não por nossa causa, mas pelo poder que há em Jesus Cristo, que essa depressão pode ser dissipada. Bom, e a gente hoje está falando sobre identidade, né? E a gente já quer conhecer um pouco da história da Jaqueline. E a gente imagina que você deve ter sofrido durante um período na sua vida, até que você se descobriu, você foi acompanhada na Clínica da Alma e deve ter visto realmente um diferencial da sua vida antes de Jesus ter entrado nesse processo de restauração da sua identidade, né? E depois que Jesus entrou nesse processo, né? Um processo que foi, vamos dizer assim, instrumentalizado, se eu posso usar dessa forma, pela Clínica da Alma. Como é que se deu o seu problema de identidade? O que acontecia na sua vida, Jaqueline, que você falou, olha, eu não estou vivendo como eu deveria viver, o que eu preciso viver, ou que pelo menos eu penso que fui criada para viver? Olha, era muita coisa. Eu não conseguia, eu tinha muita vergonha, inclusive eu estou vencendo aqui hoje, né? De estar aqui na televisão. Porque faz parte do tratamento. Eu relacionava com as pessoas, mas no fundo eu me sentia sozinha, sentia um vazio, sentia insegura. Me sentia assim, incapaz, às vezes, de prosseguir muitas coisas. Eu começava a fazer e deixava pela metade, entendeu? E Deus me levou até a clínica e ali o pastor Rogério viu que eu tinha perdido totalmente minha identidade. Mas por que você acredita, a que você atribui essa sua falta de segurança, o sentimento de inferioridade, achar que era incapaz? Isso, estava muito relacionado à família. Eu venho de uma família que meus pais são desestruturados, você entendeu? Hoje, inclusive, eles estão separados. E são 5 irmãos, tem 2 acima de mim e 2 abaixo, 2 abaixo. Das mulheres eu sou a mais velha. Então, a minha mãe foi descoberta, minha mãe teve um aborto espontâneo antes de mim. E ela, quando ela estava me gerando, ela colocou em mim inseguranças, medos, medo de morrer, medo de perder, né? De me perder, e aquilo ali gerou um laço de alma. Então, eu às vezes me sentia até a irmã mais velha, até do que meus irmãos, porque era como se eu tivesse que dar conta de tudo, você entendeu? Então eu não conseguia prosseguir na minha vida. Era uma coisa assim, até no meu casamento às vezes atrapalhava. Só para a gente entender um pouquinho, interrompendo você, o pastor Rogério, ela falou assim, que a mãe sofreu um aborto antes da gravidez dela e depois que ela nasceu a mãe se apegou. A mãe fez dela uma espécie de âncora emocional, porque havia perdido um antes dela, seria mais ou menos isso? E a mãe, na realidade, ela projetou toda a insegurança, o medo de um novo aborto espontâneo
foi uma gravidez de risco, não é? Então, quando existe essa gravidez de risco, então a mãe projeta o seu medo, sua insegurança para a criança. Né? E, na realidade, com a Jaqueline aconteceu o que veio sobre a vida dela, mesmo que isso inconscientemente, era um sentimento de culpa. Muitas vezes a mãe também tinha um certo relacionamento, extremamente cobrava muito dela, exigia dela. Então, na realidade, ela assumiu a postura da mãe, dos demais irmãos, das irmãs, né, fazendo tudo, resolvendo tudo, corria para resolver as coisas no que diz respeito à mãe, não é? Médico, corre para lá, e a mãe sempre ligando, cobrando e trazendo sobre a vida dela esse peso, muitas vezes, de que como se ela tinha obrigação de fazer alguma coisa, não é? E isso só com ela, não com os outros irmãos, né? Então, e nem com os outros que vieram depois de você, com as outras que vieram depois de você? Não, nem com os outros. Entendeu? Até problemas dos meus irmãos, a minha mãe me ligava para me resolver. Você entendeu? Então chegou... Aí eu tentava sair daquele problema, tentava viver a minha vida com meu marido, meu filho, mas tinha a minha família, às vezes eles não estavam lá dentro, mas os problemas estavam todos ali. Não que você não pudesse ajudar na solução de um problema, que é normal. Claro. Com certeza, Mas a atribuição das responsabilidades estava toda em cima de vocês. Toda em cima de mim, entendeu? E uma questão interessante é que a mãe ligava constantemente, né, e trazia aquele peso sobre os ombros que ela tinha que resolver. A mãe muito doente, usava muitas vezes a doença como uma certa manipulação, não é? Então ela ficava desesperada, largava o esposo, o filho, corria para lá para resolver as coisas. Então, na realidade, era uma filha. Sim, tinha que que cuidar ela da tinha mãe cuidar. como filha, né? Exatamente. Agora, eu quero perguntar para a Jaqueline, você disse que tudo que você começava, você não conseguia terminar. Isso é pela insegurança que você sentia? Tipo, eu não consigo dar sequência em nada, eu não consigo terminar, eu não sou capaz? Ou você também se cobrava demais? Porque isso é algo que acontece com muitas pessoas. A cobrança, às vezes, atrapalha muito. Você se cobrava muito pelo fato de ser insegura? Olha, eu não consigo, eu me critico muito. Como que era isso para você? Hoje eu tô lutando contra isso porque era isso mesmo. Eu começava a fazer as coisas e se desse alguma coisa de errado, aí eu já falava assim, não, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade para ir até o final, eu não posso, entendeu? Mas Deus tem me mostrado a minha capacidade. Inclusive, Ele tem me capacitado para muita coisa que eu nunca imaginava que eu ia fazer. Inclusive, está na televisão. Inclusive, está aqui falando. Mandando muito bem, diga-se de passagem. Aqui falando. Pastor Rogério, chegou uma pergunta da Maria do Carmo, de casa, que ela disse o seguinte, não é da minha casa não, da casa dela. Ela disse o seguinte, eu queria levar uma pessoa até a Clínica da Alma, eu preciso ligar para agendar ou não? Se eu for nesse endereço que você disse, eu chego lá a hora que for. Não precisa agendar não, pode ir diretamente. Nós temos um procedimento padrão, que é o preenchimento de um questionário que vai trazer um perfil da pessoa, históricos familiares, alguns envolvimentos que a pessoa teve. E em cima desse perfil é que nós vamos trabalhar, né, em cima na vida da pessoa. Então, você não precisa agendar, você pode ir diretamente lá e solicitar lá com a Josi, que é a nossa secretária, então o questionário para você preencher. Então, após o preenchimento, você vai guardar, nós vamos entrar em contato com você, porque nós vamos ajustando os horários que você tem disponibilidade, ou essa pessoa tem, para ser atendida, e aí então você já vai ser contactada e nós vamos agendar esse horário. Semanalmente, nós vamos ter um encontro de 1 hora mais ou menos.